até que ponto o servir a Deus pode se tornar um problema? Ele se torna um problema quando a gente acha que não precisa mais ouvir a voz de Deus. Ou que a gente acha que não precisa mais de Deus, Lucas, porque a gente já está na igreja servindo. Não é porque a gente serve a Deus que a gente não precisa ouvir a Deus. E sabe o que eu percebi enquanto eu estava lendo isso aqui? E se você ler com detalhes, você vai perceber que Elias, desde que foi chamado por Deus, até esse momento extremamente exaustivo, que foi desafiar 850 profetas, ele não teve um tempo de ser cuidado por Deus. E a gente não tem como julgar Elias, porque ele estava tão esgotado. Agora, olhando para a realidade, a gente começa a perceber. Se a gente só olha para o texto e fala, pô, Elias acabou de destruir 850 profetas, como é que ele não consegue saber que Deus ia estar com ele nesse momento? Porque ele estava cansado. Porque ele não teve tempo de refrigério. Ele não teve tempo de descanso. Ele não teve tempo de ser ministrado. Sempre que ele falava com Deus, era Deus, me dá força para eu cumprir esse milagre. E a gente faz isso. Deus abençoe a pregação, porque eu tenho que pregar. Não é Deus fala comigo. Deus abençoe o louvor, porque eu tenho que fazer aqui ministrar. Deus abençoe o culto, porque eu tenho que servir. Deus isso, Deus aquilo outro, Deus aquilo outro, Deus aquilo outro. E a gente vai sempre vivendo um relacionamento com Deus em torno daquilo que a gente tem para fazer. E a gente vai se cansando. Elias, então, ele se cansa. E eu fiz algumas anotações minhas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, se não conseguimos parar e ouvir a voz de Deus, aprender, anotar e meditar sobre, nós cansaremos de fazer o que estamos fazendo, mas não pararemos. Sabia? Sabia disso? Tu vai estar cansado de servir a Deus, mas não vai parar. Tu vai estar cansado de servir a Deus, porque tu só está servindo, tu não para ouvir o que Deus tem para falar contigo. O pastor fala e entra por aqui e sai por ali. O pastor ministra, o pastor prega e você não está... Você está em outro mundo, cara. O que Deus fez com Elias aqui foi obrigá-lo. Obrigá-lo. Não seria ousadia da minha parte falar que Deus permitiu que Elias entrasse nessa depressão. Não seria ousadia da minha parte dizer que Deus fez isso acontecer com Elias para Elias ser cuidado. Porque Elias estava tão focado, a gente está tão focado em fazer as coisas, que a gente não deixa Deus falar com a gente. A gente não deixa Deus falar com a gente. Porque às vezes a gente está falando tanto da voz de Deus para as pessoas, que a gente nem ouve mais a voz de Deus. E o meu desejo aqui, cara, é que Deus restaure o nosso senso de dependência e confiança e interesse por ouvir a voz de Deus.